Glória a Jesus. Pastor Jesus, irmãos. Glória a Jesus por mais uma noite. Estamos reunidos. O operador Denis está lá no Santa Rita, com dengue, né, irmãos? Com dengue. Aí o bichinho tá padecendo lá. Dengue é complicado, né, irmãos? Dengue dá dor. Ele tá com dor no corpo, tá com os olhos também, ataca os olhos. E aí falei para ele, né, irmãos? Se ele não estivesse bem para ficar em casa, né, irmãos? Mas ele preferiu ir pro culto. Aí deu a opção dele vir para cá, que é mais perto, para não precisar louvar. Mas ele quis louvar. Aí quis ir lá, então ele quis tocar as coisas normalmente. E para ele não tá normal, né, irmãos? Mas ele quer fazer, glória a Jesus, que o Espírito Santo derrame graça sobre a vida dele e ajude a cada dia a se manter firme na presença de Cristo. Em nome de Jesus. Irmãos, abre nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16. O versículo 16 também, irmãos. Lucas capítulo 16, o versículo 16. Aqui Jesus diz, né, irmãos? A lei e os profetas duraram até onde, irmãos? Até João, né? João Batista. Desde então é anunciado o que, irmãos? O reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então Jesus ele fala algo interessante aqui, irmãos. Que a lei e os profetas duraram até João. Por quê? Porque era pregado, né, irmãos? Era pregada a lei. E os homens eles viviam por ela, né, irmãos? Ou procuravam viver por ela. A palavra fala que, lá no Antigo Testamento, o homem que fizer essas coisas, por elas viverão. Então, o homem ele vivia se ele praticasse os mandamentos. Se ele não praticasse os mandamentos, ele não vivia. E essa lei durou até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus ele veio através de Jesus. Enquanto Jesus estava nesse mundo, o reino de Deus estava entre os homens ali. E Jesus ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. Hoje o reino de Deus ele está em nós, irmãos. O reino de Deus ele está dentro daquele que crê, daquele que persevera, irmãos, daquele que emprega força. Então, o reino de Deus ele se manifesta através de Jesus. E aí, para ter esse reino, deve-se empregar força, irmãos. Deve-se empregar força. Irmãos, quando fala em empregar força, é porque o negócio não é natural, irmãos. O negócio não é natural. Tem coisas que você consegue fazer naturalmente. Naturalmente, é natural. Por exemplo, o trabalho, né, irmãos? O trabalho, desde pequeno, você já cresce vendo o pai e a mãe trabalhando, sabendo que para você sobreviver, você precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa trabalhar. Isso é natural, irmãos. E aí, você se envolve com isso daí e você faz naturalmente isso daí. Tomar banho, escovar os dentes, irmãos, isso aí é natural. Exceto aqueles que não gostam de fazer, que rejeitam fazer isso. Mas é natural para as pessoas. É algo que você acorda de manhã, você já vai escovar os dentes. Você vai lavar o rosto. Chegou a hora do almoço. Você já sabe que a hora do almoço você vai comer. São coisas naturais. São coisas que você não precisa enfrentar luta, irmãos. Já não precisa mais. Você faz naturalmente isso aí. Todas as coisas concernentes ao reino de Deus devem se empregar força. Não é natural, irmãos. Não é naturalmente. E as pessoas encaram o reino de Deus como algo natural. E não é natural. Não é algo atrativo, irmãos. Não é algo que a nossa carne vai desejar, a nossa carne ela vai rejeitar em todo momento. Então, quando Jesus ele fala, ó, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, quer dizer, depois de João Batista. E todo homem, para receber esse reino, ele deve empregar força. E aí, esse reino, o reino de Deus, ele chega através de Jesus, e Jesus pregando o quê, irmãos? A mesma coisa que João Batista veio pregando. João Batista veio pregando o quê? Arrependimento, irmãos. Então, João Batista já chega anunciando a vinda de Jesus. E quando ele vem anunciando a vinda de Jesus, aí ele fala assim, ó, vocês devem se arrepender. Vocês devem se arrepender, vocês devem mudar de vida, porque o reino de Deus está chegando aí. E aí quando Jesus ele chega, aí pronto, a pregação dele já começa a arrepender, porque é chegar no reino dos céus. Então quer dizer, mudem de vida. Porque até aqui vocês andaram na carne. Até aqui vocês andaram fazendo as próprias vontades, os próprios desejos, andaram rejeitando a lei que foi dada no Antigo Testamento e que homem nenhum conseguia cumprir.
todas as leis, estatutos, ordenanças, os mandamentos, estatutos, ordenanças. Não dava para cumprir. E os homens rejeitaram, pagaram o preço por isso. Mas, né, irmãos, todo ano a pessoa pecava o ano inteiro se ela não fosse pega em flagrante ali. Porque se fosse pega em flagrante, morria, né? Se a pessoa praticasse um adultério ali, fosse pega no ato, ela morria. Mas, se não fosse pega no ato, né, aí chegava no final do ano, pagava lá o preço pelos pecados. Pagava o preço pelos pecados, o que era? Era um animalzinho, né, irmãos? Dava um animal lá, o sacerdote levava lá no templo lá e fazia o que tinha que fazer e pronto, acabou. Está resolvido. Na graça é diferente, irmãos. A batalha é espiritual. Aqui a batalha é espiritual. Por isso que se deve empregar força. Emprega força, vença os desejos, vença a carne, embarque nessa luta aí para você poder receber. É o que Jesus diz, a pregação dele é isso. Todo aquele que quiser vir após mim, tem que fazer o quê, irmãos? Negar-se a si mesmo. Irmãos, negar-se a si mesmo, quando você fala assim, você lê a palavra em Lucas mesmo, né, no capítulo 9 ali, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, isso é uma palavra comum? Isso é uma palavra normal? Isso é um mandamento simples que Jesus está falando? Irmãos, negar-se a si mesmo é abrir mão de tudo. Tudo que a sua carne quer, você vai abrir mão. A sua carne, ela quer o quê? A sua carne quer alimento, descanso, o que mais, irmãos? Pecado. O pecado, a carne, ela se agrada do pecado. Então a carne, ela inclina para o pecado, ela quer descanso, ela quer estar bem cuidada. E aí Jesus, ele chega falando assim. Tinha alguns que queriam seguir após ele, e ele falava assim, olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Já começa por aí. Então conforto você não vai ter. Regalia você não vai ter. Ele vem pregando o arrependimento. Então, se arrependa dos seus pecados. Então também tem que se arrepender dos pecados. Se arrepender do pecado é não pecar mais. E aí, negue-se a si mesmo. Aí vem falando, ó, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino de Deus, vocês vão herdar, vocês vão ser salvos, de modo nenhum vocês vão passar a eternidade com o Pai. Então a nossa justiça tem que exceder, irmãos. E ele vem dizendo lá em Mateus 5, como que se excede isso daí. Como que a nossa justiça vai exceder a dos escribas e fariseus. E ele vem citando como, fala assim, ó, lá no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Comigo é diferente. Comigo vocês não devem resistir ao mal, mas se alguém te bater numa face, deve oferecer a outra. Quer dizer, você vai viver dando oportunidade para as pessoas. Isso que é oferecer a outra face, irmãos. É dar oportunidade. E as pessoas vão tendo oportunidade. E quanto mais oportunidade você dá, mais você morre. Quanto mais oportunidade você dá, mais você se doa, mais você se entrega. Então você morre para dar vida para as pessoas. Você perde a sua vida para dar vida para os outros. Você nega-se a si mesmo. E quando você olha ao redor, as pessoas não estão se negando. As pessoas estão se entregando aos desejos. E você está lutando. E vai ser assim a vida toda, irmãos. A vida toda. Então isso já está escrito. Isso já está dito. Então, antes eu estava na lei. Agora eu estou na graça. Ué, muito bem. A graça, irmãos, não é de graça. A graça não é de graça. Muita gente fala, né? Jesus deu tudo de graça. Lógico, irmãos, não tem como eu pagar. É tão caro que não tem como eu pagar. A salvação é de graça. Mentira. Mentira, a salvação não é de graça. Eu não tenho como pagar a salvação. Por isso que ele derrama o favor imerecido sobre a minha vida. E eu preciso todos os dias entender que eu necessito dele. Se eu não entender que eu necessito dele, se eu não me colocar submisso à sua palavra, nada feito. Então isso, irmãos, isso parte de cada um de nós. Cada um de nós. Eu e cada um dos irmãos tem que entender isso. Ele pagou um alto preço, irmãos. Jesus pagou um alto preço. Foi preço de sangue, foi preço de cruz. Para que hoje nós tivéssemos oportunidade. E quando nós abraçamos essa oportunidade, nós estamos também confessando com os nossos lábios, com o nosso coração, com o nosso entendimento, que nós somos servos dele e servos uns dos outros. Então é algo, irmãos, que é muito caro se a gente olhar para a nossa carne. Porque é uma vida de dedicação, uma vida de luta, é uma vida de entrega, irmãos. De entrega. Mas eu não tenho ministério nenhum. Não importa, vai ter que perseverar até o fim. Você prega para meio mundo de gente. A sua vida é uma pregação. Você carrega a imagem de Cristo. E se você não se doar, não se dedicar, não se esforçar, não empregar força,
vai ficar exposto diante de esposo, de esposa, de filhos, de netos, de vizinhos, de patrão, vai ficar exposto diante de uma tão grande nuvem de testemunhas. Onde a palavra fala, irmãos, onde a palavra fala, e nós temos que resplandecer como astros. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. E para fazer a diferença, é empregando força. Porque a palavra diz aqui, ó, versículo 17, ó, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio. Do que, irmãos? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus quem trouxe foi Jesus. Começou a anunciar. Só que a lei não passou. A lei não passou. O que isso quer dizer, irmãos? Que quando Jesus ele vem e ele manifesta o reino de Deus, manifesta a palavra do Pai, ele me dá a oportunidade de seguir após ele. Para seguir após ele, eu tenho que negar-me a mim mesmo, tenho que tomar cada dia a cruz. E se eu não fizer isso, eu caio aonde? Na lei. Eu caio na lei. Então, irmãos, isso depende de quem? Depende de cada um de nós, irmãos. Cada um de nós que recebemos a graça, cada um de nós que recebemos o reino de Deus, preservar aquilo que nós temos recebido. Versículo 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E ele vem citando aqui, ó, ele vem citando uma questão da lei, para que a gente possa entender. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, irmãos, Jesus, a palavra dele, irmãos, a palavra dele, ela é bem firme, Não tem para onde correr, irmãos. Lá no Antigo Testamento, tem mandamento em relação a isso, que o homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo, irmãos. Podia repudiar, dar carta de divórcio para ela, carta de desquite, e tá tudo certo. Ela estava livre. Jesus, ele já vem dizendo diferente, ele vem dizendo, olha, não embarquem nisso. A lei e os profetas duraram até João. Lá é de uma forma. Comigo o negócio é mais estreito. Então deve-se empregar força. Deve-se levarmos as coisas a sério. Porque um abismo chama outro abismo, irmãos. Um abismo chama outro abismo. Se nós dermos corda para as coisas pequenininhas, logo estamos enforcados com coisas grandes. Coisas grandes. Então não se deve deixar as coisas acontecerem, irmãos. Nós temos que a cada dia preservar, né? Preservar aquilo que nós temos ganhado, irmãos. Aqui em Judas, lá na frente, lá antes de Apocalipse, irmãos. Judas capítulo único, né, o versículo 17, irmãos. Aqui ele vem falando, irmãos, ele vem falando aqui dos ímpios, dos falsos mestres, né? A partir do versículo 3. E isso é o que mais tem, irmãos. É o que mais tem. Ímpios tem demais. Falsos mestres tem por tudo que é canto, irmãos. E aí vem dizendo aqui ó, no versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quer dizer, homens escarnecedores que andariam segundo as suas próprias vontades. Irmãos, é o que mais tem. E esses homens, além de andar conforme as suas próprias vontades, eles ainda observam a vontade daqueles a quem eles querem pregar, querem orientar, querem falar da palavra. Observa a pessoa, fala que a pessoa quer ouvir isso. E é isso que eles falam, irmãos, né? São doutores conforme a concupiscência de cada um. Então, é o que mais tem isso daí. Versículo 18, né? Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais e não têm o que, irmãos? O Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima, o que, irmãos? Fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmo na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão, que, irmãos? Duvidosos. Salvai alguns arrebatando da onde? Do fogo. Tende deles misericórdia com o que, irmãos? Com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, irmãos, até para ajudar as pessoas, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Para não embarcar no pecado dela. Para não embarcar no engano dela. Para não embarcar no erro dela.
Por quê, irmãos? Porque esses escarnecedores, e quando fala os escarnecedores, quando fala esses ímpios, quando fala esses falsos mestres, é todo entendimento, irmãos, que é contrário às palavras de Jesus. É todo entendimento que é contrário àquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus orientou os apóstolos e que os apóstolos, pelo Espírito Santo, deixaram a palavra para nós. E o próprio Jesus. Tudo que é contrário ao que ele ensinou, irmãos, é o que as pessoas ouvem, as pessoas ficam confusas, as pessoas partem para o engano, para o erro, para o pecado, e se você não tomar cuidado, você embarca junto com ela. Junto com ela. Sob pretexto de amor, sob pretexto de levar a palavra, sob pretexto de não posso abandonar, não posso deixar, né, irmãos? Isso acontece demais, irmãos, demais. Demais, tem de monte. Então, aqui a orientação, irmãos, é lembrar daquilo que Jesus tem ensinado. Lembrar do que os apóstolos falaram demais, irmãos, demais. Se você pegar o livro de Hebreus, irmãos, vai falar da apostasia. Ali, pega firme na apostasia. A apostasia é uma desgraça, irmãos. Todos nós temos que lutar cada dia contra a apostasia. Porque a apostasia, ela quer nos enlaçar em todo momento. O curso do mundo conduz cristão à apostasia. O curso do mundo. E o curso do mundo está nas redes sociais, o curso do mundo está na boca do ímpio, o curso do mundo está na boca de muitos cristãos, irmãos. De muitos cristãos. Está o curso do mundo ali. E nós temos que ter um grande cuidado com isso, irmãos. Grande cuidado mesmo. Vamos lá em Coríntios, 1 Coríntios. Capítulo 3, irmãos. Versículo 10, irmãos. Aqui o título aqui no capítulo 3, né, irmãos? O espírito mundano, olha que coisa. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Olha que coisa. Irmãos, por quê? Aí ele vem citando aqui que a igreja lá estava dividida. Por quê? Uns queriam Paulo, outros queriam Apolo, né, irmãos? Irmãos, isso aí é o que mais tem. Porque cada um busca, né, irmãos? Essas pessoas que preferem um ou outro são as pessoas que elas se identificam, né? Mais com o jeito de um, com o jeito de outro. Então ela busca os próprios interesses, né, irmãos? Os próprios interesses. E isso aí, irmãos, é o que nós temos que lutar cada dia contra isso daí, né? Contra isso daí. Então lá tinha esse problema. Então é um espírito mundano, né, irmãos, que causa essas divisões, essas dissensões aí. Aqui no versículo 10, ele vem dizendo, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. O qual é que é, irmãos? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é um fundamento, irmãos. É um fundamento. Ele chegou anunciando a verdade, o caminho, anunciando a vida. Os apóstolos anunciaram Jesus. Hoje nós anunciamos Jesus. Então ele é um fundamento. Ninguém pode trocar esse fundamento, a menos que não queira salvação, né, irmãos? Se a pessoa não quiser salvação, não quiser libertação, aí troca o fundamento. Porque sobre esse fundamento aqui não vai ter como andar, irmãos. Não vai ter. E aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será o que, irmãos? Descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de quem? Cada um. Então, irmãos, cada um dos irmãos tem um fundamento. Quem é esse fundamento, irmãos? Jesus Cristo. Ponto final, irmãos. O fundamento está aí. Agora, a forma como cada um vai edificar, aí sim, aí o fogo vai provar. E o fogo, irmãos, o que é o fogo? O fogo são as lutas, são as aflições, são os dardos inflamados que vêm contra nós. Todas essas coisas vai manifestar a edificação de cada um, irmãos. A edificação. Como é essa edificação? Essa edificação aí é de palha? Irmãos, você já viu aqueles irmãos que é fogo de palha? Já ouviu falar em fogo de palha, né, irmãos? Como que é o fogo de palha, irmãos? O fogo de palha, ele é aquele fogo que arde, mas é rápido, né? É bem rápido, né, irmãos? É aquele que ele tem uma disposição, ele tem uma força, ele tem um desejo, mas é coisa muito rápida, irmãos. É coisa muito rápida. Vem a aflição, acabou. Primeira aflição já queima aquilo, porque é palha. Já queima aquilo e acabou. O ânimo acabou, a vontade, acabou tudo. Primeira luta, né? Às vezes na segunda, às vezes na terceira. Se a edificação for de madeira, demora um pouco mais para queimar, né, irmãos? O fogo vai durar um pouquinho, né? Mas vai se acabar, irmãos? Muito rapidamente. Muito rapidamente. Se for de ferro, aí vai durar mais, né, irmãos? Irmãos, a edificação é muito importante. Isso aí depende de mim, depende dos irmãos, é de cada um de nós, irmãos. Como edifica sobre esse fundamento?
O fundamento, irmãos, podemos dizer que é a nossa fé. É um fundamento. Lá em Judas nós lemos: edificai a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então nós edificamos uma vida em cima da fé. O entendimento que Jesus nos deu. Ele veio e nos deu entendimento para conhecê-lo. E aí nós conhecemos Jesus, a sua palavra, e edificamos sobre ele, irmãos. E para edificar sobre ele, a edificação tem que ser boa, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 13, né, ó. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o quê, irmãos? Detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, irmãos, no reino de Deus é assim. Quanto mais a sua edificação é forte, é boa, mais você trabalha, mais galardão você vai ter. Irmãos, é uma vida cristã próspera. Próspera. Não está ligada à prosperidade desse mundo, irmãos. Não está ligada ao reconhecimento desse mundo. É o reconhecimento que está lá. E aí, por nós estarmos nesse mundo, diante de coisas visíveis, nós não valorizamos o galardão, irmãos. Nós não valorizamos aquilo que está guardado lá em cima para nós. Irmãos, nesse mundo, é bom ter dinheiro, irmãos? É bom ter dinheiro? É bom, né, irmãos? Porque com dinheiro, te livra de muitas lutas. Se você não souber lidar com ele, vai te trazer muitas lutas também. Mas se você tem um dinheiro, você consegue conquistar as coisas, você consegue ter uma vida mais confortável, tá? E as pessoas lutam por isso. As pessoas estudam, as pessoas trabalham, as pessoas se esforçam para conseguir dinheiro. Você ter uma boa casa é bom, você ter um bom carro é bom. Então a gente luta pelas coisas visíveis. Nós lutamos, porque estamos nessa carne. Por que nós, como homens espirituais, nós não lutamos pelas coisas do alto, irmãos? Pelo galardão que está lá, irmãos. Jesus vem falando de galardão, os apóstolos vêm falando de galardão, e nós não nos importamos com isso, porque nós não estamos vendo, porque a nossa carne ela é forte, e nós temos que aniquilar a nossa carne, irmãos. Nós temos que a cada dia ter o desejo de servir a Jesus. Para quê, irmãos? Irmãos, se a palavra, se Jesus está prometendo talentos, está prometendo galardão, irmãos, é porque o negócio é bom. É porque na eternidade vai servir isso daí, irmãos. Então por que eu vou edificar minha vida de qualquer jeito para a obra se queimar e eu não ter galardão? Aí eu vou ser salvo como que pelo fogo, irmãos. Os irmãos já imaginaram ser salvo como que pelo fogo? Como que eu imagino isso daí, irmãos? Eu imagino uma fogueira gigantesca, aquele fogo ardendo, e eu passando no meio daquele fogo. Como que eu vou sair do outro lado, irmãos? Queimado, né? Eu vou sair todo queimado, eu vou sair do outro lado, irmãos, numa situação deplorável. O apóstolo Paulo, ele vem incentivando os irmãos a edificar sobre a estrutura que é Cristo, uma boa edificação. Para quê? Para ter galardão, irmãos, para ter a recompensa lá no céu. Ele vem dizendo aqui, ó, versículo 14, ó, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, quer dizer, vai sofrer um abalo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é forte, irmãos. Nós edificamos a nossa vida, edificamos a nossa forma de andarmos, nossa forma de viver, como nós encaramos o reino de Deus, como nós encaramos esse mundo. E cada um de nós somos templo do Espírito Santo. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quem é o templo de Deus, irmãos? Nós. Porque o templo de Deus que sois vós, é o que, irmãos? Santo. O que é santo? Separado. Separado, irmãos. Não se conforma com as concupiscências desse mundo, dessa vida. Não se importa com as coisas dessa vida. Se importa com as coisas do alto. É santo. Santo. Não na aparência somente, mas é santo. Santo por completo, irmão, separado. O que isso quer dizer, irmãos? Que eu não vou errar? Quer dizer que aquele que é santo não erra? Não, não é isso. Não é isso. Mas aquele que é santo, que é separado, ele busca primeiramente o reino de Deus. Aquele que é separado, ele foca em Jesus. Ele olha para Jesus. Ele pensa na recompensa que está lá, irmãos. Ele não se preocupa com a recompensa que esse mundo nos oferece. Que a recompensa que esse mundo nos oferece é passageira, é vã. Mas aquilo que Jesus nos prepara, irmãos, é eterno. E aí diz aqui, ó, versículo 18.
Versículo 17, ó. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de quem, irmãos? De Deus. E, irmãos, tudo é por Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, sem Ele, nada acontece, irmãos. Então, tudo que acontece é com o aval de Deus. Tudo que acontece é por permissão dEle. É diante dEle que nós colocamos a nossa vida, é diante dEle que nós colocamos a nossa confiança, é diante dEle que nós nos colocamos e dizemos, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade, eis-me aqui, Senhor, para morrer a cada dia, eis-me aqui, Senhor, para lutar contra a minha carne, para lutar contra os meus desejos, para lutar contra as paixões, eis-me aqui, Senhor, para morrer, para que meus irmãos vivam, eis-me aqui, Senhor, para negar minha carne, negar esse mundo, para sair da corrupção. Irmãos, é muita coisa, é muita coisa. Não podemos desvalorizar, irmãos, aquilo que Jesus fez. O preço que ele pagou, irmãos, homem nenhum poderia pagar. Nenhum. Se ele veio e pagou esse preço, é porque aquilo que nos aguarda, é valioso, é importante, é bom. Amém, irmãos? Vamos orar?